Boa noite, meus irmãos. É noite de quarta-feira, noite de oração, e eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Quero orar contigo. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, por podermos nos remeter ao Senhor em oração, pedirmos, agradecermos, intercedermos. E nesse momento, Pai, colocamos diante de Ti os nossos corações, as nossas petições, as nossas súplicas. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que vai na nossa mente, no nosso coração. O Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece as pessoas em quem estamos pensando nesse momento. E nós te pedimos, Pai, a Tua direção, a Tua atenção à nossa oração. Obrigado, Deus, pela confiança que temos no poder da oração, nas Tuas respostas à nossa oração. E que esta confiança seja acrescida a cada dia, Pai, pelas experiências que temos com o Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, pelo que temos aprendido, pelo que temos crescido, pelo amadurecimento, pelos desafios, e permita-nos, ó Deus, em breve, estarmos juntos como Igreja de Jesus, como corpo unido, para a honra e glória do Senhor, para a adoração, para a comunhão, para a edificação, para a exposição da palavra do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu quero convidar você para ler comigo Romanos, no capítulo 5, dos versos 12 até o verso 20, para o nosso estudo desta noite. Romanos, capítulo 5, de 12 a 20.
Adão e Cristo. Esse é o tema que nós temos na revista aí atualizada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua palavra para a estudarmos, para refletirmos, para encontrarmos nela verdades que façam diferença na nossa vida, na nossa compreensão de nós mesmos, do mundo, do plano de salvação. E nós pedimos que o Senhor nos acrescente nessa noite, a fim de que a tua graça nos alcance com maior eficiência, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto rico, uma teologia profunda dos efeitos dos efeitos do pecado e da contrapartida da graça sobre a humanidade. Nele, Paulo insiste conosco, como em toda a Bíblia, a olharmos para Adão não como um indivíduo simplesmente, mas ele nos chama para olharmos para Adão e vermos nele toda a humanidade. O termo Adão em hebraico significa humano ou humanidade. Quando lemos Paulo dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo, ele está enfatizando a solidariedade de Adão com a humanidade. Ele identifica Adão com a humanidade, com a raça humana, se podemos falar em raça, mais assertivo hoje falarmos em humanidade. Paulo identifica Adão com a humanidade. Ele está dizendo que o pecado entrou no mundo não pela decisão exclusiva de um homem, mas por um exemplar da humanidade. E, portanto, a humanidade pecou.
O pecado não entrou no mundo por um ato individual, mas ele entrou no mundo pelo comprometimento da natureza humana. A essência de Adão pecou. E foi ela que prevaleceu marcada em todos os demais seres humanos. Quando Deus criou Adão, ele não criou simplesmente um homem. Ele criou a humanidade. E se Adão pecou, então todos pecaram. O resultado do pecado foi uma naturalização da vida humana submetida a ele. O ser humano entendeu-se como naturalmente pecador, sem sem algo que questionasse isso. Enquanto não havia lei, não existia um referencial para que se entendesse o que estava certo, o que estava errado. Não existia um referencial que expusesse o ser humano à sua condição. O pecado não era distinguido, não era exposto entre os grupos sociais. Era muito naturalizado. Parece que na lei do quem pode mais, chora menos. O texto de Gênesis 6, no verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O pecado não era levado em conta, mas a morte, que é um dos resultados do pecado, prevaleceu. E não poupou nem mesmo aqueles que não foram transgressores à semelhança de Adão. Aqueles que não negaram a Deus deliberadamente, como Noé e sua família, como Enoque. Mesmo aqueles que não pretenderam conscientemente ser como Deus ou tomar o lugar de Deus, não puderam se livrar do resultado que o pecado provocou na sua essência, na humanidade. O pecado não é uma marca pessoal, ou um ato pessoal. O pecado é um comprometimento da essência do homem, que o torna mau em sua natureza e destituído da convivência com Deus e da possibilidade de reverter essa situação. Por maiores que sejam os atos de justiça, não há um justo sequer. Portanto, o estrago que o pecado provocou foi muito grande. Atingiu toda a humanidade. Seu efeito tem um alcance universal. A lei, o que foi a lei? A lei foi um instrumento divino que despertou algum discernimento na mente do homem, possibilitando em algum nível enxergar a sua situação e entender a sua realidade de total depravação. A lei veio simplesmente para amenizar os efeitos do pecado e para fazer a humanidade entender que estava mergulhada nele naturalmente. A lei veio para dizer que somos assim, pecadores. Ela nos expõe à condição que antes dela era obscura, era embaçada, não era clara, não era perceptível. A lei, então, desnaturaliza o pecado. Ela faz isso no mundo das ideias, ela cria um incômodo, ela cria uma sensação de que algo está errado, de que a equação não bate, não zera. Ela não tem efeito salvífico. Ela não justifica, a lei não redime, ela é um recurso, ela não é um recurso de arrependimento, e qualquer percepção da lei como instrumento de redenção tem como consequência a própria acentuação do pecado, ou da condição de pecado. A lei observada, obedecida, como instrumento de redenção, intensifica a presunção humana e substitui Jesus pelas obras. A lei, entendida assim, compromete radicalmente a suficiência de Jesus. Então, a única solução para transformar
em medida maior, o efeito do pecado é o dom gratuito de Deus. Vou repetir. A única solução para transformar em medida maior o efeito do pecado é o dom gratuito de Deus. Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok? Por quê? Porque a graça tem um efeito maior, um efeito em medida maior do que o pecado. Se o pecado provocou algo muito grande, muito comprometedor, a graça de Jesus tem um efeito muito maior na vida do ser humano. Parece irônico, mas a lógica do reino de Deus é diferente da nossa. O que é razoável no reino de Deus é escandaloso para nós. Na nossa lógica, o ofensor tem que pagar por sua ofensa, tem que oferecer algo em pagamento, em retribuição, em contrapartida. Na lógica do reino, o ofendido paga pelo dano causado pelo ofensor. Veja que interessante. A humanidade pecou. A humanidade ofendeu a Deus com sua decisão de desobediência na pessoa de Adão. Um problema grave para todos nós. E Deus, para resolver esse problema e para perdoar o seu ofensor, entrega a ele um grande presente, o dom gratuito para a sua redenção, uma dádiva, um benefício. É como se alguém tivesse cometido um crime monstruoso, um crime muito grave, chegasse na delegacia, tendo uma grande dívida para pagar, e o agente de justiça entregasse a ele um presente muito valioso que redimisse aquela situação dele. Isso para nós não é lógico, isso para nós não é matemático, isso para nós não é razoável. Mas é a lógica do reino de Deus, é a lógica da graça. E aqui nós podemos entender, então, o sentido da lei, né? Ou um dos sentidos da lei. Para recebermos o efeito desse benefício, nós precisamos reconhecer a situação em que estamos. Se não for assim, ele não faz sentido. Imagine lá o agente de justiça com um grande presente para aquele criminoso e ele dissesse assim, você entende o que aconteceu? E aquele criminoso dissesse assim, não, eu não entendo. O que eu fiz não tem problema nenhum. Ok, então você não consegue receber o que eu tenho para te dar. Mas se aquele criminoso falasse assim, não, senhor agente de justiça, eu entendi, eu sou um criminoso, eu não tenho em mim nada para reverter essa situação, eu cometi algo ofensivo para a sociedade, então eu estou perdido, eu tenho que ser preso, eu tenho que ser condenado. Ah, ok. Você entendeu a sua condição, entendi. Então está aqui, olha, um presente. Isso aqui vai reverter a sua condição. Está totalmente pago o seu crime, está totalmente resolvido a tua situação. E ele recebesse aquele presente, aquele dom, com humildade, com arrependimento, com disposição de entrega, de autoentrega, pela compreensão do que ele fez. A lei, ela tem essa atribuição, fazer-nos conhecer a nossa condição. Então, nós só recebemos o dom gratuito de Deus quando nós compreendemos a nossa situação, a nossa condição de pecadores. Então, aí o dom gratuito de Deus faz sentido para nós. Enquanto entendemos que a nossa constituição pecaminosa é natural, enquanto nós olhamos para nós mesmos, para a humanidade e dizemos, é assim mesmo, então a graça não tem sentido. Nós não podemos recebê-la. Mas quando entendemos que é necessário arrependimento, ela faz todo sentido. Paulo diz assim no versículo 20, eu vou ler na tradução
transformadora, na nova tradução transformadora, na nova versão transformadora, diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Aqui no versículo 20, nos diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, ela foi concedida para que percebêssemos a gravidade do pecado. Então, o arrependimento não é simplesmente um lamento por todos os nossos esforços, por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, e um comprometimento de esforço para que eles não sejam repetidos. Vai muito além disso. Arrependimento é reconhecer que a natureza humana, a nossa essência está estragada pelo pecado, está comprometida. E que não existe outra forma de reverter esse estrago, esse comprometimento, se não aceitarmos o benefício de Deus, o presente de Deus. A graça, então, nos chama para a razão. A graça nos convoca à sensibilidade e à humildade. E esses são elementos essenciais para uma decisão livre. O pecado não nos convocou para uma decisão livre. O inimigo de Deus apelou para as nossas emoções, para o nosso orgulho, para o nosso egocentrismo. Ele apelou para o nosso desejo. O inimigo colocou o homem numa condição de humilhação que não existia. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva, ali naquele momento, tomaram uma decisão pressionados. Foi debaixo de sagacidade diabólica. Isso não exime o homem de culpa. O texto diz que por um homem entrou o pecado. Mas é bom para nós fazermos essa comparação, né, de como o homem tomou decisão pelo pecado e de como ele pode tomar decisão pela graça. Então ali foi debaixo de uma sagacidade, debaixo de uma pressão emocional. Ali foi um apelo ao orgulho. A serpente envolveu o homem por sua emoção e exigiu dele uma decisão precipitada debaixo de um engano. O inimigo enredou o homem e naquele momento comprometeu seu espaço de liberdade para decidir. Você sabe o quanto é difícil tomar decisões importantes debaixo de pressão, debaixo de sagacidade, debaixo de mentira. O que ele desejava, ele não conseguiu. O inimigo de Deus, o que ele desejava, ele não conseguiu, ser igual a Deus. Mas ele colocou naquele momento esse desejo no coração do homem. Assim todos nós nascemos no pecado. Isso foi uma condenação total. A sagacidade de Satanás foi ardilosa, capciosa, foi mentirosa e nos colocou a todos numa condenação sem opção, sem liberdade. O pecado, embora tenha um alcance universal, ele não contempla a liberdade humana. Os homens pecam porque foram obrigados, porque foram levados através de uma sagacidade. Por isso a graça de Deus, que tem poder para alcançar todos os homens, e é suficiente para todos os homens, tem sua superioridade por dar esta prerrogativa ao homem da liberdade. Não somos condenados pela graça. Ela não transforma a nossa natureza individual, a menos que entendamos e tomemos uma decisão espontânea ao lado da suficiência de Jesus, com toda a liberdade que a verdade promove. A mentira de Satanás enganou a humanidade. A verdade de Jesus liberta a humanidade.
Diante da graça, você é trazido para um lugar de razão, de humildade, de verdade. Você é confrontado com a verdade. Jesus diz, tome uma decisão. Você está cansado e oprimido? Venha a mim. O meu fardo é leve, suave, eu vos aliviarei. A decisão, quando é tomada diante de Jesus, a decisão por Jesus, quando ela é tomada num ambiente de liberdade. Nós somos confrontados com a verdade, que diz assim, eu sou um pecador, não posso fazer nada para reverter essa condição, estou perdido, portanto eu preciso de Jesus. A sensibilidade e a humildade requeridas para essa compreensão compõem a razão e a emoção necessárias para uma decisão livre. Se por um homem entrou o pecado, por um processo condenatório, por um homem, a nossa natureza pode ser transformada. Jesus vem reverter toda a situação criada por Adão, porém com um elemento importantíssimo a mais. Ele te dá o direito de decisão. Ele não condena, ele te liberta. O universalismo da salvação está em que o ato de Jesus é suficiente para todos os homens. Para todos os homens. Se todos os homens da humanidade, se os 7 bilhões e todos os outros que passaram por esse mundo quiserem, ou quisessem, ou quererem, eles podem ser salvos. Por isso, a salvação de Jesus tem um alcance universal também. Pois é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem Deus restaurou a humanidade de forma completa. Porém, ele não impõe qualquer condenação através de um engodo, de uma mentira. Ele te chama para uma decisão livre. Enquanto o pecado obrigou o homem, a graça de Jesus te deixa livre para decidir. Tome uma decisão ao lado de Jesus, uma decisão livre, diante da verdade de que só Ele é o dom gratuito de Deus e de que só Ele, a graça e a justiça reinam para a vida eterna. Só através dele, a graça e a justiça reinam para a vida eterna. Foi para a liberdade que vocês foram chamados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado que entrou por Adão no mundo condena, não te dá liberdade. Te condena de uma vez por todas. A graça de Deus que entrou pelo mundo através da pessoa de Jesus Cristo te liberta, te salva, te redime. Basta que você entenda a sua condição e a sua necessidade e você será salvo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça compreender um pouquinho mais da graça de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que expõe a nós a Tua verdade. Obrigado pela graça que nos alcança. Nós não podemos nos cansar, ó Deus, de agradecer-te pela redenção, pela salvação que temos em Jesus Cristo, pelo dom gratuito de vida eterna que o Senhor nos dá através do Senhor Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, que transforma a nossa natureza, que recompõe a nossa essência. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos pela graça maravilhosa de Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Uma noite abençoada, um restante de semana na paz do Senhor Jesus.